E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu aí na intro. Esse é um canal libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, falando da intro, vocês devem ter notado obviamente que a intro mudou. E digam nos comentários aí o que vocês acharam da nova intro, do modelo, se gostaram. Foi um amigo meu que fez, o Vinícius, contratei ele aí pra fazer esse trabalho aí, então pude pagar por isso, né? Então evidentemente que é um benefício aí, né, que tem quando entra dinheiro aí no canal, consigo investir, melhorar, enfim, fazer essas coisas. Muito importante. O vídeo de hoje vai ser a continuação, tá? O encerramento, na verdade, do capítulo 4 do que o governo fez com o nosso dinheiro. Então, a parte 4, eu vou abordar os últimos tópicos aí, que são o 8, o 7, o 8 e o 9. E aí, encerramos o capítulo hoje. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, é sempre bom lembrar, é uma leitura comentada, tá? Então se trata de uma parte que já está avançada. Então eu recomendo fortemente que se é a sua primeira vez aqui no canal, você vai lá na descrição para poder ficar a par da leitura comentada. O link da playlist sempre está aqui, assim como o download e compra do livro, que você pode comprar através da Amazon lá para poder sinalizar para a Amazon que está comprando coisas daqui, e aí eventualmente algum dia eles fecham uma parceria, ou você pode baixar gratuitamente através do site do Instituto Rothbard Brasil. Eu não recomendo que você siga, se é a sua primeira vez no canal, tá? Eu não recomendo que você siga assistindo esse vídeo, porque pode ser que você não entenda muito assim do livro como um todo, principalmente se você não conhece economia, essas coisas. Esse livro é um pouquinho mais denso, tá? Ele não é tão simplesinho assim, então volta lá no começo que eu tô fazendo a leitura, tudo explicado, bonitinho. É muito importante. Mas não se esqueça, se inscreve no canal também, isso ajuda bastante. Toca o sininho, deixa um comentário ou um feedback aí sobre a abertura, enfim, o que você achou. Outra coisa importante também, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois dessa série, né? Depois de ter fechado a parceria com o pessoal da Loja da Liberdade, lá com o Mauro da loja. Então, este vídeo, ele tem, de certa forma, o patrocínio, né, deles. Na descrição você encontra o link para a compra de artigos libertários, você pode comprar caneca, moletom e camisetas, e aí a cada compra que você fizer lá eu ganho um percentual em cima do valor da compra, então você pode ajudar o canal também dessa forma. Você também pode ajudar o canal seguindo nas redes sociais, muito importante, ajuda demais a engajar o canal nas outras plataformas, enfim. E também, igualmente importante, colaborações financeiras, aí eu posso investir no canal, contratar gente para fazer vinhetas novas e coisas desse tipo, então colabore financeiramente da forma que você puder, seja através de criptomoedas, Bitcoin, Nano e Bitcoin Lightning, ou através de Pix, que é o contato.libertario013@gmail.com. Qualquer valor que você puder colaborar será muito bem-vindo aqui para ajudar a financiar o canal, já que o canal não está monetizado ainda, mas estamos indo bem nessa semana, tô com 684 inscritos. A projeção que eu fiz ali, mais ou menos uns cálculos aqui, no dia 3 de agosto ou 5 de agosto, enfim, eu não lembro agora se é 3 ou 5, mas um desses dois dias é o dia que o canal vai bater os 1000 inscritos, então se inscreve aí para poder superar a expectativa e bater mais cedo. Mas, feita essa longa introdução, vamos aí pro assunto do vídeo aí de uma vez, que é para isso que vocês vieram. Desculpa pela introdução longa, mas enfim, muita novidade para anunciar nesse vídeo. Nas outras partes eu discuti as partes de 1 a 6, né? Então esse aqui basicamente vai ser a parte 7, que é o fim de Bretton Woods, papéis moedas flutuantes, agosto a dezembro de 1971. Então, aqui talvez seja a parte mais interessante do livro, tá? Porque é o Rothbard discutindo o que aconteceu em 1971. Porque existe, se você colocar What Happened em 1971, tipo, What Happened in 1971 no Google, ou colocar em português o que aconteceu em 1971, você vai ver vários sites tentando explicar o que aconteceu. Essa parte do livro é sobre isso. Então, se você quer entender por que 1971 é um ano tão importante para a história da humanidade, do lado negativo, vamos nas palavras do Rothbard aqui para começar a entender isso. Fase 7, o fim de Bretton Woods, papéis e moedas flutuantes, agosto a dezembro de 1971. No dia 15 de agosto de 1971, ao mesmo tempo em que impunha um congelamento de preços e salários e uma vã tentativa de controlar a explosiva inflação de preços, o presidente Nixon expôs um estrondoso fim ao sistema de Bretton Woods. Como os bancos centrais europeus estavam ameaçando restituir em ouro o máximo possível de seus inchados estoques de dólares, Nixon acabou completamente com o que restava do padrão ouro. Pela primeira vez na história americana, o dólar era totalmente fiduciário, sem qualquer lastro em ouro.
Mesmo aquele tênue elo com ouro mantido desde 1963 estava agora definitivamente cortado. O mundo estava novamente mergulhado no sistema fiduciário dos anos 30, só que com um agravante: nem mesmo o dólar possuía mais qualquer ligação com o ouro. Novamente surgia no horizonte o temível espectro dos blocos monetários, das desvalorizações artificiais, dos conflitos econômicos e do colapso do comércio internacional e do investimento, com a depressão mundial que tais atitudes gerariam. O que fazer? Tentando restaurar uma ordem monetária internacional sem qualquer elo com ouro, os Estados Unidos levaram o mundo a implantar o Acordo Smithsoniano de 18 de dezembro de 1971. Aí vamos ao Rothbard explicando o que foi esse acordo. Fase 8, o Acordo Smithsoniano, dezembro de 1961 a fevereiro de 1973. O Acordo Smithsoniano, saudado pelo presidente Nixon como o maior acordo monetário da história mundial, era ainda mais instável e infundado que o padrão ouro-câmbio dos anos 20 e que o sistema de Bretton Woods. Mais uma vez, os países se comprometeriam a manter taxas fixas de câmbio, só que desta vez sem o ouro ou alguma moeda mundial para servir de lastro. Além disso, muitas moedas europeias foram fixadas ao dólar a paridades subvalorizadas. A única concessão dos Estados Unidos foi fazer uma insignificante desvalorização na taxa oficial do dólar, subindo-a para 38 dólares a onça. Embora tenha sido muito pequena e muito tardia, essa desvalorização foi significativa, pois desmoralizou uma série de pronunciamentos oficiais americanos em que o governo jurava que ia manter a taxa em 35 dólares eternamente. Então subiu um pouco. Ao menos agora se reconhece implicitamente que o preço de 35 dólares não era uma lei inviolável, esculpida em pedras. Era inevitável que taxas de câmbio fixas, mesmo que dentro de zonas de flutuações mais amplas, porém sem um meio internacional de troca, estivessem fadadas a um rápido fracasso. Isso era inevitável porque a inflação monetária de preços, o declínio do dólar e os déficits do balanço de pagamento dos Estados Unidos continuavam ocorrendo sem qualquer obstáculo. Então, basicamente, as consequências da inflação ainda estavam batendo. E deixando claro, o termo inflação que o Rothbard está usando aqui não é sobre aumento de preço, é sobre expansão da base monetária sem lastro prévio em poupança, que é o que foi feito. Não houve uma nova mineração de dólar para poder emitir papel moeda em cima do dólar, não houve aumento na poupança das pessoas, pelo contrário, houve uma diminuição da poupança devido à pressão inflacionária. Então, sempre bom deixar isso claro. A definição que está sendo usada aqui de inflação é a definição austríaca, a definição correta. A definição de que inflação é a expansão da base monetária sem aumento de reservas prévias para sustentar essa expansão. Sem aumento de poupança, né, no caso. O já inchado estoque de euro-dólares, em conjunto com a inflação contínua e o fim do lastro em ouro, levou o preço do ouro no livre mercado para mais de 215 dólares a onça. E à medida que a sobrevalorização do dólar e a subvalorização das moedas europeias e japonesas, sabidamente moedas fortes, foi se tornando cada vez mais evidente, o sistema ia se tornando cada vez mais instável. Até que, finalmente, o dólar entrou em colapso no mercado mundial durante o pânico em fevereiro e março de 1973. Tornou-se impossível para a Alemanha Ocidental, Suíça, França e outros países de moeda forte continuarem comprando dólares a fim de manter o dólar a uma taxa sobrevalorizada. Em pouco mais de um ano, o sistema smithsoniano de taxa de câmbio fixo sem o laço em ouro havia desmoronado frente às dificuldades da realidade econômica. Então, aquela velha máxima, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Os políticos tentaram fazer isso, ignorando a realidade, e a realidade bateu na porta deles e falou: então, ainda estou aqui. Mas vamos lá. Fase 9, parte 9, né? Papéis e moedas flutuantes, março de 1963 até tracinho interrogação. Com o colapso do dólar, o mundo retornou a um sistema de moedas fiduciárias flutuantes entre si. Dentro do bloco ocidental europeu, as taxas de câmbio foram amarradas umas às outras, e os Estados Unidos novamente desvalorizaram apenas simbolicamente a paridade oficial do dólar em relação ao ouro, para 42 dólares a onça. Com a queda brutal e diária do dólar no mercado de câmbio, e a concomitante valorização do marco alemão, do franco suíço e do iene japonês, as autoridades monetárias, assessoradas por economistas friedmanianos, começaram a crer que esse era de fato o arranjo monetário ideal. É verdade que um excesso de reservas e crises súbitas no balanço de pagamentos não ocorreram constantemente em um mundo regido por taxas de câmbio flutuantes. Ademais, as empresas exportadoras americanas passaram a se beneficiar, pois a desvalorização do dólar fez com que seus produtos americanos ficassem mais baratos no exterior. É verdade também que os governos continuavam intervindo nas flutuações de câmbio. A flutuação era suja em vez de limpa. Mas, no geral, parecia que a ordem monetária internacional
havia se rendido à utopia de Friedman. Eu gosto quando o Rothbard desce o cacete nesses liberalecos. É muito divertido. Mas rapidamente tornou-se óbvio que tudo estava longe de estar normal no corrente sistema monetário internacional. O problema de longo prazo foi que os países que possuíam uma moeda forte se recusaram a continuar passivos e ver suas moedas se tornando cada vez mais caras e suas exportações prejudicadas em benefício de seus concorrentes americanos. Dado que a inflação americana e a depreciação do dólar continuaram impávidas, deu-se início a mais uma previsível guerra econômica entre os países, com desvalorizações cambiais, controles de câmbio e de capital, blocos econômicos, tarifas e cotas. Ainda mais de imediato, no entanto, foi o outro lado da moeda. A desvalorização do dólar significou para os americanos um encarecimento das importações. Além disso, as exportações do país baratearam e se tornaram tão atrativas para os estrangeiros que os preços dos bens exportados aumentaram dentro dos Estados Unidos. Já ficou famosa a inflação dos preços do trigo e da carne nessa época. Então, a consequência foi que as coisas importadas aumentaram de preço dentro do governo americano, de tanta bagunça que foi causada. E olhem isso aqui, como que isso aqui é uma cadeia de erros. Você sair do padrão ouro e aí você vai, cada vez o Estado vai intervindo, porque não, o Estado interviu e causou um problema. Vamos resolver esse problema. Não, vamos interferir de novo. Ah, causou outro problema, vamos interferir de novo. E de novo, e de novo. É um ciclo. Então notem como aquela coisa da espiral do intervencionismo que o Mises coloca muito, é muito verdade aqui. Né? Isso aqui é tudo basicamente, e eu gosto da estrutura como o livro faz, né? Como o Rothbard escolheu colar, que ele vai colocando tipo fases. E você vai vendo que a escalada de intervenções ela vai passando, até chegar ao ponto do colapso monetário do Ocidente, que é o nome do tópico, né? Do capítulo. Mas enfim, vamos seguir aqui. A incerteza que acompanha as rápidas flutuações das taxas de câmbio pode ser paralisante e logo sentida pelos americanos com a forte queda do dólar ocorrida nos mercados de câmbio em julho de 73. Desde que os Estados Unidos abandonaram completamente o ouro em agosto de 71 e estabeleceram o Friedmaniano sistema de papel moeda flutuante em março de 73, os Estados Unidos e o mundo sofreram o mais intenso e mais constante e o mais prolongado período inflacionário da história mundial. Eu acho interessante isso aqui. De novo, esse livro ele é um livro de 50 anos de idade, mais ou menos. E eu sempre vou colocar isso nessa série, eu sempre vou bater nesse ponto. O que o Rothbard diria da grande expansão inflacionária que a gente teve durante a era daquele que não deve ser nomeado em 2020, 2021 ali? Seria, sabe, aquele momento que você queria que uma pessoa tivesse viva pra ela viver isso, pra ela escrever sobre isso, sabe? Tipo, talvez o Rothbard já não tivesse já na sua melhor lucidez, né? Se ele tivesse vivo, ele morre em 95 ou 69, em 2020 mais 25 anos, ele estaria com 69, 64, 94 anos. Talvez ele já não tivesse já no seu primor assim de lucidez, mas digamos que ele tivesse. O que ele teria escrito sobre isso? Eu sempre paro pra pensar nisso, sabe? Tipo, nessas coisas assim, e eu sempre acho fascinante ficar pensando no que ele poderia dizer sobre isso, porque ele coloca aqui, mais prolongado período inflacionário da história mundial. E o de agora, entendeu? Da história mundial até aquele ponto. Os governos sempre estão dispostos a aumentar a aposta. Bom, seguindo aqui. A figura abaixo mostra a evolução do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos. A partir de Bretton Woods, em 1944, já começa a haver uma aceleração, que é fortemente intensificada após o abandono completo do padrão ouro em 1961. Eu vou tentar mostrar esse gráfico aqui, tá? Pra vocês, eu acho que vai ficar focado. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Mas ele tá aqui, ó. Peraí, deixa eu dar uma ajustada no brilho aqui da câmera. Aí ele vai pegar legal. Tá vendo aqui, ó? E aqui pra mim tá aparecendo invertido, mas ele tem esse gráfico. E aqui vocês podem perceber exatamente esse ponto aqui, ó. Deixa eu apontar ele aqui com o dedo. Exatamente aqui, ó. Onde eu tô apontando com o dedo, tá vendo? 1970. Olha como isso começa a... Olha aqui esse ponto. Daqui pra frente. Olha isso. Como ele vai. E essa edição, tá? Vocês podem ver aqui. Ela para em 2015. Aqui no cantinho, tá vendo? 2015. Imagina isso aqui em 2022.
spoiler, esse gráfico ele não tá assim, ele tá assim. Ele é tipo, ele não é isso aqui, ele é isso aqui. Então, é muito louco. Se ficou meio ruim pra vocês verem, na página 90, tá? É onde tá esse gráfico. É que eu não sei se vai ficar bom ou não, enfim, pra ver, mas acho que eu tentei deixar o mais nítido possível. E falando nisso, deixa eu reajustar a câmera aqui. Bom, vamos lá. Seguindo com as palavras do Rothbard agora. Já deveria estar claro por agora que isso dificilmente se trata de uma mera coincidência. Antes de o dólar ter tido seu elo com o ouro completamente cortado, os keynesianos e os friedmanianos, ambos à sua maneira, devotados ao papel moeda fiduciário, previram confiantemente que quando este fosse estabelecido, o preço de mercado do ouro cairia até seus níveis não monetários, estimado em 8 dólares a onça. Movidos pelo seu desprezo pelo ouro, ambos os grupos acreditavam que era o poderoso dólar quem estava mantendo alto o preço do ouro, e não o contrário. Mas, desde 1971, o preço do ouro no livre mercado jamais esteve abaixo do antigo preço fixo de 35 dólares a onça. Ao contrário, o tempo todo ele foi enormemente mais alto. Quando durante as décadas de 50 e 60, economistas como Jack Ruff estavam pedindo um padrão ouro a um preço de 70 dólares a onça, o preço foi considerado absurdamente alto. Hoje, ele é absurdamente baixo. O fato de o preço do ouro estar muito mais alto hoje é uma indicação da deterioração calamitosa que foi submetido o dólar desde que os economistas modernos ganharam espaço e todo o laço em ouro foi removido. E modernos o Rothbard coloca entre aspas aqui. Porque é isso mesmo, eles pagam de moderninho, bonitinho, mas são tudo um bando de idiota. Já está claro que o mundo não mais aguenta as crises geradas por essa inflação sem precedentes e sem obstáculos, que foi trazida pelo sistema de moedas fiduciárias flutuantes entre si, implantado em 73. A extrema volatilidade e imprevisibilidade das taxas de câmbio flutuantes são também um fator de desgaste e incerteza. Essa volatilidade é a consequência natural de um sistema em que cada governo é livre para manipular sua moeda, o que traz instabilidade política já natural e incerteza do sistema de preço do livre mercado. O sonho friedmaniano de moedas fiduciárias flutuantes está em pedaços e há um compreensível desejo de retornar a um sistema internacional de taxas de câmbio fixa. Infelizmente, o padrão ouro clássico permanece esquecido, e o objetivo maior de todos os líderes políticos mundiais é adotar o antigo sonho keynesiano de um padrão monetário mundial baseado em um único papel, uma moeda que seria emitida por um Banco Central Mundial. Isso aqui nada mais é hoje, tá? O Rothbard chama de BCM, mas isso aqui já trazendo um pouco aqui para a modernidade. Isso aqui nada mais é do que basicamente a CBDC, a Central Bank Digital Currency. Talvez eu esteja devendo um vídeo sobre isso separado, mas fazendo alguns comentários breves aqui sobre isso. É exatamente o que os governos querem, sabe? Eles querem uma moeda que seja controlada pelos governos e que possa ser inflacionada ao infinito e forçar essa moeda nas pessoas. Então ela precisa ser uma moeda digital, porque acaba gerando um totalitarismo monetário. O Pix, de certa forma, por mais vantajoso que ele seja em termos de pagamento, essas coisas, ele é uma forma de totalitarismo monetário. É uma forma do governo ter ciência, conseguir espionar cada transação feita no país. Se você decidir, pô, vou colaborar aqui com o canal Libertário 03, beleza. Digamos que você mandou, sei lá, R$5 no Pix. Vão saber que eu, Caio, recebi R$5 no Pix de, sei lá, do Zezinho, do Joãozinho, por exemplo. Ou qualquer outra pessoa. Então, é uma forma de espionagem. E por que isso é importante? Ora, se um indivíduo tiver uma opinião que o governo considera ruim, e o governo controla toda a moeda através de uma CBDC, cara, a gente aqui decidiu que a sua opinião é antidemocrática ou qualquer coisa, ou ofende uma minoria, então a gente tira o dinheiro de você. O dinheiro é digital, não é físico. A gente aperta uns botões aqui no computador e pronto, o dinheiro sumiu da sua conta. Entendeu o perigo disso? George Rothbard antevendo isso aqui, sei lá, tipo 40 anos antes. Não com tantos detalhes assim, porque acho que... Não que ele não... Eu imagino que ele tivesse noção que o governo poderia fazer alguma merda desse tipo, mas... Dadas as limitações tecnológicas da época, eu acho que ele não imaginaria que iria tão longe. Então, a galera que fala que a tecnologia vai derrubar o governo, não, a tecnologia é uma ferramenta. Igual um martelo. Um martelo você pode usar para martelar um prego ou você pode usar para martelar a cabeça de alguém. Entendeu? Na tecnologia é a mesma coisa. Você pode usar para atrapalhar o governo ou o governo pode usar a tecnologia para atrapalhar você. Então essa visão de que o governo vai derrubar a tecnologia vai derrubar o governo, eu acho sinceramente meio utópica e meio pueril, sabe? Mas enfim, vamos lá. Seguindo aqui.
Se a nova moeda vai se chamar Bancor, sugestão de Keynes, UNITA, sugestão de Harry Dexter White, secretário do Tesouro americano durante a Segunda Guerra Mundial, ou Fênix, sugestão da The Economist, é algo de importância secundária. O ponto vital é que tal sistema baseado em um único papel moeda internacional, embora fosse livre de crise nos balanços de pagamento, dado que o BCM poderia emitir o tanto de bancos que quisesse e ofertá-los para o país de sua escolha, abriria as portas para uma ilimitada inflação mundial, impossível de ser controlada por crises nos balanços de pagamentos ou por quedas na taxa de câmbio. O BCM seria o todo-poderoso determinador de toda a oferta monetária mundial, bem como a sua distribuição entre os países. O BCM poderia e iria submeter o mundo àquilo que ele considerasse ter uma inflação sabiamente controlada. Infelizmente, nesse caso, nada mais restaria para impedir a inimaginável catástrofe de um holocausto econômico trazido por uma inflação galopante mundial. Nada, exceto a duvidosa capacidade de um BCM fazer uma cinturinha fina em toda a economia mundial. E aqui é o Rothbard do passado, tipo, escrevendo com pessimismo. Eu sei que o Rothbard nunca vai ouvir isso, ele faleceu, mas a gente tem uma resposta. Esse problema que o Rothbard colocou aqui, nesse parágrafo, é um não problema. Um cara que a gente não sabe quem ele é, a gente não faz a menor ideia de quem ele é, a gente só conhece ele como Satoshi Nakamoto. Em 2008, ele inventou a invenção mais importante da história da humanidade, o Bitcoin. E ele resolveu isso. Ele tornou esse cenário utópico aqui descrito pelo Rothbard, esse totalitarismo monetário, totalmente inútil. Porque a gente está chegando nessa era em que isso vai acontecer. O que o Rothbard coloca aqui, a gente está chegando nisso. Mas o Rothbard escreve na sua época. O Rothbard não sabia que em 2008 um herói chamado Satoshi Nakamoto ia surgir e ia inventar a invenção mais importante da história da humanidade até aquele momento. Se chama Bitcoin. O Bitcoin é a resposta para isso. O governo está imprimindo inflação galopante a nível global, você tem uma saída. Você tem uma moeda que é universalmente transacionada, que está no ar há 15 anos, quase que ininterruptamente, toda uma rede sustentando ela, descentralizada, e você consegue. O governo não consegue tomar isso de você. O governo não consegue controlar isso. O governo não consegue inflacionar isso. O governo é, no sentido assim, impotente perante o Bitcoin. Não há nada que ele possa fazer para parar o Bitcoin. Nada. Nenhum ataque do governo jamais vai funcionar contra o Bitcoin. Isso aqui jamais vai acontecer. Satoshi Nakamoto garantiu que não vai acontecer. Obrigado, Satoshi Nakamoto. Sempre agradeço um Satoshi Nakamoto, seja ele quem for. Mas enfim. Embora uma unidade monetária internacional de papel e um Banco Central Mundial permaneçam como objetivo último dos líderes mundiais keynesianos, o objetivo mais realista e próximo é um retorno a um esquema do tipo Bretton Woods, só que desta vez sem as restrições impostas por algum lastro em ouro. Os principais bancos centrais mundiais já estão tentando coordenar suas políticas monetárias e econômicas, harmonizar suas taxas de inflação e fixar suas taxas de câmbio. A Europa já está prestes a adotar um papel moeda único, já adotou, né? Enfim, estava prestes, mas na época não era ainda, emitido por um banco central europeu. Isso já aconteceu. Tal objetivo está sendo falaciosamente justificado ao ingênuo público como sendo necessário para a adoção de uma área de livre comércio, que será chamada de Comunidade Econômica Europeia. Acabou sendo chamada de União Europeia, né? Mas enfim, é interessante ver como as pessoas queriam chamar uma coisa na época e depois como virou outra coisa diferente, né? E a gente tem acesso a essas informações que a gente meio que tá no futuro. Eu sempre acho divertido, sabe, quando eu tô lendo, assim, livros do passado e tem essas informações históricas, né, da pessoa, tipo, com um recorte daquela era, e aí ele tá olhando para aquilo e falando, então tá tendo um movimento aqui para criar um bloco central europeu aqui, um banco central europeu, uma moeda única europeia, e a gente tá no futuro, né, da perspectiva do livro, no nosso presente, mas no futuro da perspectiva do livro, olhando para isso falando, isso super aconteceu, realmente foi tipo assim, mas o nome foi diferente, deram outra nominação. Não realmente importa, mas tipo, a ideia tava ali e ela foi executada. Então, é bastante interessante perceber isso. Mas enfim, vamos lá. A ideia dos burocratas é fazer o público crer que uma área de livre comércio necessariamente requer uma mastodôntica burocracia, uma taxação uniforme por toda a CE, em particular, um Banco Central Europeu e um papel moeda único. Quando isso for adotado, uma maior coordenação com o Banco Central com outros bancos centrais mundiais será a consequência inevitável.
E olha o Rothbard acertando de novo, que foi exatamente isso que aconteceu. O cara era bom, velho. O cara era realmente muito bom no que ele fazia. O Rothbard sempre acertando nas suas previsões. Após isso, fica a pergunta: é possível que um Banco Central Mundial esteja muito longe? Caso isso não venha a acontecer, é provável que sejamos arrastados para outro Bretton Woods, com todas as inerentes crises de balanço de pagamentos, bem como manifestações da lei de Gresham, que ocorrem em sistemas econômicos de câmbio fixo e papel moeda fiduciário. Olhando para o futuro, o diagnóstico que podemos fazer para o dólar e para o sistema monetário internacional é de fato sombrio. A menos que retornemos ao padrão ouro clássico em um preço realista, o sistema monetário internacional está fadado a se alternar continuamente entre taxas de câmbio fixas e flutuantes, sendo que cada sistema seguirá enfrentando problemas insolúveis e funcionando insatisfatoriamente, até chegar à desintegração final. E estimulando essa desintegração estará inevitavelmente a inflação da oferta de dólares. Os prospectos para o futuro são de acelerada inflação monetária nos Estados Unidos, seguida de um colapso monetário internacional. Esse prognóstico só poderá ser mudado caso haja uma drástica alteração no sistema monetário americano e internacional, o retorno a uma moeda commodity de livre mercado, tal como o ouro, e uma remoção total da ingerência governamental sobre as questões monetárias. E com essas palavras o Rothbard encerra aqui o livro. A parte dele, né, que ele cabe. O capítulo 5 é um pós-fácil, eu vou fazer a leitura comentada dele também, tá? É do Fernando Urich, já não são mais as palavras do Rothbard. Que ele começa conjecturando um pouco do que o Rothbard teria escrito sobre isso, e é um pós-fácil de 2015, então talvez até numa futura edição do livro caberia uma atualização. Inclusive, esta é uma pergunta. Meus seguidores aqui do canal que chegaram até o final dessa leitura comentada, vamos tentar fazer essa pergunta para o Urich, para o Fernando Urich, já que ele tem o quadro Urich Responde dele. Vamos tentar fazer essa pergunta para ele, se o que ele acha que o Rothbard, no espírito do que o governo fez com o nosso dinheiro, do pós-fácil que ele escreveu, o que ele acha que o Rothbard diria sobre os eventos pós-2015, tudo o que aconteceu. Eu acho que seria uma pergunta muito interessante a fazer ao Fernando, e vamos tentar colocar essa pergunta para ele. Eu particularmente vou tentar fazer essa pergunta para ele quando ele abrir a caixa de perguntas dele lá pro programa. E tentem vocês também, meus seguidores daqui do canal, tentem isso. E se ele fizer essa pergunta, venham aqui no vídeo e comentem, tá? Se ele responder essa pergunta, né, no caso. Mas eu acho bastante interessante ver como o Rothbard tinha um senso acurado de uma certa previsão do futuro, sabe? Tem aquela coisa, o futuro é incerto, não dá pra se prever, mas, cara, com uma boa teoria econômica, com uma boa análise, uma boa capacidade de análise histórica e econômica, isso o Rothbard tinha, ele era um historiador fenomenal e um economista ainda melhor. Ele conseguia pegar essas nuances, né, e fazer previsões sobre o futuro que você olha, lendo os livros dele do passado e fala, caraca, uau, o cara acertou, sabe? E isso é tipo um bagulho que você olha assim e você fala, caraca, isso é uma red pill absurda, mano. E ao mesmo tempo também é algo que me gera um fascínio, sabe? De poder, falando aqui como criador de conteúdo, mas também como libertário, de poder ter acesso a um cara como esse, cara. Olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho intelectual que o Rothbard tinha. Se eu chegar a ser um centésimo do que esse homem foi, eu acho que eu já seria um grande homem. Rothbard é o Rothbard, cara. Talvez ele seja o maior economista de todos os tempos, o Pelé da economia, chame ele como quiser, cara. Ele tinha uma capacidade de previsão de futuro, assim, com base em teoria econômica, história, que poucos, talvez só ele, sabe? Talvez só ele mesmo, seja uma coisa muito única dele. E poder ler as obras dele, assim, e se conectar com o Rothbard é fascinante, sabe? E é uma coisa da tecnologia, né? Tipo, tudo bem, livro de certa forma é uma tecnologia, internet é uma tecnologia, mas a gente tá conversando sobre as ideias de um cara que faleceu em 1995, escreveu um livro na década de 70, 80 mais ou menos. E estamos aqui na internet, eu aqui na minha casa gravando meus conteúdos, vocês aí me assistindo e podendo aprender com isso e ficar nessa contemplação. Eu acho que essa é a palavra, tipo, a inteligência, a sagacidade de um grande homem chamado Murray Newton Rothbard.
Eu fico até um pouco emocionado, assim, porque eu sou muito fã do Rothbard. E é um cara que eu realmente queria ter conhecido, assim. Poder conversar com ele, sabe? Tipo, sei lá, tipo, igual eu fiz com o Rafael, assim, de poder sentar, tipo, trocar uma ideia com ele ali, tipo, 5 minutos, fazer uma pergunta, sabe? Tipo, imagina, com o tanto de evento libertário que a gente tem hoje, tipo, sei lá, um evento tem, tipo, o Rothbard lá dando uma palestra, e aí a gente pode chegar e fazer uma pergunta pra ele. É muito louco, cara, mas é aquilo. As pessoas infelizmente falecem, o corpo físico dela se vai, mas é sobre legado, sabe? E o Rothbard deixou essa grande obra aí pra gente, várias outras obras, enfim, o cara era uma máquina de produção de conteúdo. Imagina esse cara com internet hoje. Ele gravando vídeos, sei lá, dando aulas no YouTube. Mas não foi o caso. Mas ele deixou uma grande obra mesmo assim. E é isso. Com essa mensagem aí, senhores, contemplem Rothbard, apreciem Rothbard, leiam Rothbard. E eu acho que eu não tenho nada mais a dizer. Só agradeço a todo mundo aí que assistiu. Próxima parte do pós-fácil. Acredito que eu devo soltar talvez alguma parte ainda essa semana, como vídeo extra, alguma coisa assim, não só na semana que vem, tá? Mas deixe seus comentários, o que vocês acharam, nova vinheta, comprem coisas na Loja da Liberdade, ajudem o canal, ajudem financeiramente se você quiser. Uma leitura comentada é um trabalho um pouco mais complexo, envolve um pouco de roteiro, pesquisa, enfim, dá uma lida antes pra poder ter mais ou menos o que falar. Dá um trabalho, ajudem o canal. E é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.